Olá, o meu nome é Lucas Moya Saif, sou estudante de Direito pela Universidade Federal do Pará e, junto à minha orientadora, professora Thailise de Souza Corrêa Leite, tenho a honra de apresentar o trabalho intitulado A Calculadora Dosimétrica de Pena, Tecnologia pela Defesa de Direitos do Apenado. Bem, para começarmos a entender o estudo, é preciso compreender a necessidade do tema pelo atual cenário de incerteza sobre o cálculo dosimétrico no país. Por ora, não há um método padronizado de dosimetria penal capaz de trazer algum nível de uniformidade e segurança jurídica à aplicação de pena. Isso implica um cenário bastante perigoso de insegurança jurídica no Brasil. Torna-se extremamente variável o método de cálculo a depender do magistrado e do tribunal que aplica a sanção. Isso é claramente prejudicial à defesa de direitos constitucionais básicos ao réu, uma vez que sua pena pode receber parâmetros matemáticos muito mais prejudiciais que os aplicados para outra pessoa em cenários semelhantes ou idêntico. O fato é que esse cenário trouxe a justificativa do trabalho. Se são escassas as respostas que busquem alguma alternativa a esse tema, por que não produzir algo que desse alternativa ao país? Assim, visando a proteção do tratamento isonômico e proporcional aos réus, pergunta-se: seria possível fazer uso da tecnologia em busca de um instrumento capaz de homogeneizar o cálculo dosimétrico no país? É a partir dessa pergunta que se delimitam os objetivos do trabalho em tríplice. Primeiro, identificar e articular parâmetros matemáticos garantistas com a jurisprudência do STJ. Segundo, criar efetivamente o instrumento e sua estrutura. Terceiro, avaliá-lo, testá-lo enquanto produto capaz de realizar as operações e trazer celeridade à rotina de cálculo dosimétrico nos tribunais. O plano é claro. Idealiza-se uma calculadora que traga conforto e rapidez à aplicação de pena pelos magistrados. Esse conforto e celeridade seriam grandes atrativos à incorporação do instrumento em larga escala pelo judiciário. Uma vez que comece a utilizar a calculadora, estar-se-á também utilizando os parâmetros nela incorporados. E assim, finalmente, haveria alguma semelhança entre os julgados do país. Para que isso se concretizasse, o trabalho seguiu a metodologia de pesquisa bibliográfica, utilizando a abordagem descritiva e aplicada. Com o auxílio da documentação que compôs a bibliografia garantista e dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, nomes como Aurí Lopes Júnior e César Roberto Bittencourt foram dialogados com decisões da Corte Superior, especialmente aquelas decisões que já fixavam parâmetros compatíveis com as disposições de constitucionalização garantista do direito penal. Dessa leitura foram desenvolvidas fórmulas que buscam traduzir para a linguagem matemática o que é ditado pela doutrina e jurisprudência referenciadas. Nesse ponto, foi feita a escolha de uma plataforma suficientemente robusta para construir a calculadora, o Excel. As funções foram inseridas na plataforma Microsoft Excel. Isso resultou em um produto testado em sua precisão, em sua capacidade de recepcionar as 3 fases de dosimetria e seu potencial de aplicar matematicamente as disposições doutrinárias e jurisprudenciais. Construída em uma planilha dividida em 3 grandes tabelas, a calculadora contém espaços de preenchimento para a pena mínima e máxima postas em abstrato no Código Penal. Uma vez preenchidos os limites da pena, segue-se ao cálculo da primeira fase. Trata-se de uma tabela dividida em 8 partes, cada uma dizendo respeito a uma das circunstâncias judiciais previstas em lei. Estando preenchidas as células respectivas às circunstâncias judiciais, contabiliza-se o quantum de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima combinados. Soma-se o quantitativo à pena mínima e segue-se a segunda fase. Nesta etapa haverá uma tabela semelhante. Nela também constarão células de preenchimento, mas diferentemente da primeira fase, em que o método de cálculo é isolado, aqui é feito o cálculo em cascata sobre o resultado da pena base. Haverá destaque em vermelho para as circunstâncias legais preponderantes. A sua eventual compensação por outra não preponderante muda o valor da fração aplicada. A fração de 1/6 normalmente utilizada será atenuada no valor de 1/12 quando do conflito entre preponderantes e não preponderantes. Na terceira fase, sendo impossível padronizar um quantum específico, padroniza-se apenas o método de cálculo, observando a aplicação isolada de majorantes e cascata para minorantes, estando também observados os casos de concurso homogêneo da parte especial do Código Penal. Opta a própria calculadora pelo quanto que mais aumente ou diminua a pena. Finalizados os testes feitos no produto, foi verificada a superação das expectativas iniciais. A precisão matemática dos cálculos feitos é equiparada de uma calculadora científica. Foram as 3 fases estruturadas satisfatoriamente e a recepção das disposições doutrinárias e jurisprudenciais obteve sucesso. Enfim, deu certo. Muito mais do que era esperado, a calculadora não só pode ser utilizada por magistrados, mas devido à sua estruturação didática e de fácil manuseio, pode também ser útil para advogados, promotores, professores e estudantes de direito. É evidente que não se trata de uma resposta definitiva ao problema de insegurança jurídica da dosimetria de pena, mas tão somente uma alternativa, uma opção. É absolutamente possível que os resultados por ela calculados sejam questionados em benefício do réu. É necessário haver mais pesquisas que desenvolvam essa alternativa ou até criem outras. Por ora, é oferecida a calculadora. Não ficam esgotados os questionamentos e futuras pesquisas sobre o tema. Nesse sentido, sugere-se um novo questionamento. Qual seria o impacto prático do uso da calculadora sobre a realidade prisional do país?